Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Bonifácio, um pai alienado, e você está no canal Aliena Não, um canal voltado para a conscientização e a luta contra a alienação parental. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Portanto, vá até essas plataformas, curta, comente, compartilhe, se inscreva, siga o canal e ajude-nos a propagar esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Eu estou hoje aqui para gravar esse vídeo que versa basicamente sobre liberdade de expressão e segredo de justiça. É um elemento bastante complicado, porque eu acredito que seja esse o motivo que muitos pais não falam a respeito do que está lhes acontecendo, assim, no vídeo, né? Falando mesmo assim, tete a tete, como eu estou fazendo nesses vídeos, contando a minha experiência, o meu caso, o meu sofrimento, porque receiam, com toda a justificativa, né, receiam sofrerem, né, consequências judiciais desse ato de falar a respeito do sofrimento que estão passando por conta da alienação parental e de todos os processos e falsas acusações que as alienadoras fazem, né, as alienadoras e os alienadores. Eu criei esse canal aqui no final do mês de fevereiro, né? Iniciei a gravação destes vídeos, então assim, é um canal muito recente. Nós estamos em março de 2023, né? Final de março de 2023, então é um canal muito recente, com poucos inscritos, com poucas visualizações, mas no entanto incomodou bastante já, como vocês vão poder ver hoje em tudo que eu vou contar para vocês. Agora, há 15 dias atrás, no processo de guarda em que existe a disputa, né, o litígio e a consolidação da alienação parental, no meu caso, né, faz 3 anos que eu não vejo a minha filha hoje com 14 anos, final do ano faz 15, faz 3 anos que eu não vejo ela por conta de falsas denúncias e processos judiciais, medidas cautelares que me afastaram indevidamente da minha filha. E eu comecei a gravar esses vídeos como um meio de liberdade de expressão mesmo, né, de poder falar, porque é difícil você se manifestar nos autos, né, é tudo escrito, é uma coisa muito fria, né, é complicado de você expor. Mas o meu objetivo principalmente era alcançar as pessoas que estão passando por esse problema também, né, e também outras pessoas que viraram as costas para mim, que também foram alienadas pela alienadora, membros da minha família, amigos, né? Amigos meus, colegas, conhecidos de trabalho, enfim, que me viraram as costas e não quiseram saber da minha versão da história. Então eu estou colocando aqui nos vídeos como um meio mais fácil, aí, mais palatável deles me darem a oportunidade de falar, porque às vezes a pessoa não tem muita coragem de olhar você nos olhos e falar: tá bom, Marcelo, conta aí a sua versão, né? Porque vai que você consegue dobrar a pessoa, e às vezes a pessoa tem interesse em manter uma relação aí da qual você dizer a verdade para ela não vai ser pertinente. Sabe, igual a mulher traída que não quer ouvir falar sobre a traição, não quer ouvir falar os amigos contar que viu o marido dela com outro, então, sabe, tipo, mais ou menos esse tipo de relação aí, sabe? As pessoas não querem ouvir você falar a verdade, elas não querem saber da verdade, né? Enfim, uma coisa bem esquisita mesmo, né? Bem estranha mesmo. Eu acho que, inclusive, tem um vídeo meu, uma playlist minha chamada A Sociedade Está Doente. Entra lá para você dar uma olhada no YouTube, que eu vou estar falando sobre esse tipo de comportamento da sociedade, das pessoas, da falta de empatia, né, dos interesses escusos que as pessoas têm e por conta disso elas desprezam amizade, desprezam laços familiares, desprezam consideração, desprezam, enfim, sentimentos nobres para se agarrarem a sentimentos baixos, né, e tomarem ações em cima desses baixos sentimentos. Enfim, estou dentro do meu direito de liberdade de expressão, de gravar esses vídeos. E o que aconteceu? O que já era esperado, né? Porque assim, os alienadores, eles já vivem num mundo que não existe, né? A grande parte deles são narcisistas, borderline, né? Pessoas que vivem numa realidade paralela, dentro de uma bolha que eles próprios criaram, entendeu? Então assim,
já é uma coisa muito esquisita. Eles já inventam coisas que não existem, entende? Se você dá para eles algum elemento do qual eles podem pegar, distorcer e fazer isso virar um problema, entendeu? Eles fazem. Então assim, era esperado que estes vídeos e esse canal repercutisse dessa forma na Alienadora. Mas não achava que ia ser tão rápido assim. Não achava que ia ser tão papum, entendeu? E aconteceu. Aconteceu. Então há 15 dias atrás eu me deparei com uma petição nos autos do processo de guarda que me afasta da minha filha. Eu me deparei com uma petição em que a Alienadora fala simplesmente o seguinte: que eu, por meio da criação do meu canal Alienanão e dos vídeos que eu estou produzindo, eu estou praticando alienação parental. Mais do que isso, eu estou caluniando ela, acusando ela de coisas que ela não fez, inclusive de alienação parental. Eu estou propagando segredos de justiça, entende? Ela está dizendo que nesses vídeos eu estou quebrando o segredo de justiça, que eu não estou dando a ela a chance do contraditório, a chance de se expressar. Então, que logo eu estou cerceando a liberdade de expressão dela, e por isso ela pede que eu apague todos os vídeos, né? Pede para o juiz, né? Que o juiz mande que eu apague todos os vídeos e que eu não grave absolutamente mais nenhum vídeo daqui para frente fazendo qualquer menção, mesmo que omitindo nomes de pessoas e tal, que eu não grave mais nada a esse respeito, sob pena, claro, de multa diária de R$3.000, um tipo de multa lá, R$5.000 outro tipo de multa. Eu sei que assim, uma coisa absurda, absurda. E aí, né, estamos aqui agora nesse vídeo para justamente falar sobre isso, né? Até que ponto vai a nossa liberdade de expressão, qual é o ponto em que eu estou abrindo um segredo de justiça, porque nesses processos eles são resguardados por segredo de justiça porque tratam-se de menor, né? No caso, minha filha, menor de idade. Mas o fato é o seguinte: em nenhum dos vídeos eu digo absolutamente o nome de ninguém, nem da minha filha, nem da alienadora. Não falo o número de processo, não falo o nome do juiz, não falo o nome da promotora, não falo o nome da psicóloga, não falo o nome da assistente social, não falo o nome da minha advogada, não falo o nome da advogada dela, não falo em que vara está. Então assim, agora, eu não posso falar, quer dizer então assim, que eu não posso falar de um problema que diz respeito à minha vida, do qual eu estou sendo afetado, entendeu? Do qual eu estou sofrendo. Eu não posso falar que sou eu que estou cerceando a liberdade dela. O mais engraçado é dizer que eu tô fazendo alienação parental, né? O mais engraçado é isso, né? Que eu tô fazendo alienação parental por eu falar que ela está cometendo alienação parental. Olha que loucura, né? Então é a mesma coisa que você dizer que eu falar que aquele cara é um assassino, que na verdade então o assassino sou eu porque eu tô falando que ele é assassino. Que loucura, né? Que loucura, né? Então assim, a liberdade, a nossa Constituição, no seu artigo 5º, ele fala sobre a liberdade de expressão, né? Sobre a livre expressão do pensamento. Ela é livre no nosso país. Nós temos o direito de dizer aquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo, entendeu? É livre. Vedado é o anonimato, entende? Vedado é o anonimato. Coisa que eu não estou fazendo de forma alguma, né? Porque aqui a minha cara aqui no vídeo, dando a cara a tapa, entendeu? Então de anonimato não tem nada, né? Então eu estou aqui, não estou de forma anônima fazendo isso, entendeu? Estou no exercício da minha liberdade de expressão, falando sobre a minha vida, sobre a minha filha. Agora, a alienadora fez parte durante 15 anos da minha vida. Ou seja, parte da história dela é parte da minha história também. Eu tenho o direito de falar, entendeu? A minha filha, que eu tive com ela, é minha filha também, é dela também, é nossa filha. Mas é minha filha também. Faz parte da minha vida. E eu tenho todo o direito de falar nisso, entendeu? Todo o direito de falar nisso. Agora, se em algum momento eu ofendo
que não acontece, né? O que não acontece. Porque, por exemplo, não pode um assassino, o cara é um assassino condenado. Aí eu vou gravar um vídeo falando que ele é um assassino condenado, ele já foi condenado pela justiça, ele é um assassino. E depois esse assassino vem me processar porque eu ofendi a ele, porque eu falei que ele é um assassino. Olha, não faz o menor sentido. Isso não é uma ofensa, isso é uma constatação. Diferente de eu acusar você sem provar e sem te dar a possibilidade de defesa a respeito da minha acusação, e sendo essa acusação uma acusação infundada, que também não é o meu caso. Em primeiro lugar, porque alienação parental, infelizmente, não é crime. Aí, abrindo parênteses aqui, nós vamos lutar para que a alienação parental se torne crime hediondo aqui no nosso país. E mais uma vez, eu sempre falo isso, qual é o tipo de condenação? É prisão, cadeia para elas? Não. Quem tem um câncer, você não manda para cadeia para se curar. Alienadoras, alienadores são psicopatas, são narcisistas, borderline, são doentes mentais. São pessoas com problemas. Eles precisam ser tratados. Então, tratamento compulsório, tratamento psiquiátrico e acompanhamento compulsório. Essa é a punição. E é óbvio, né? A inversão da guarda é básico, porque você não pode deixar a criança na mão de uma pessoa incapaz de cuidar dela. Muito pelo contrário. Além de incapaz, está causando danos muitas vezes irreversíveis ao emocional, ao psicológico e à formação da personalidade dessa criança. Então, inversão de guarda em primeiro lugar, imediatamente, né? E encaminhamento da alienadora para tratamento, avaliação, tratamento e acompanhamento psiquiátrico, né? Então, fechando parênteses, eu não estou acusando, né, ela de um crime, porque infelizmente a alienação parental não é crime no nosso país, né? Mas estou sim dizendo que ela comete a alienação parental e que por meio deste processo ela está consolidando a alienação parental em nossas vidas. Eu digo em nossas porque assim, é na minha vida, na vida da minha filha, na vida da minha atual esposa, que também ama a minha filha e se dava super bem com ela, na vida do meu enteado filho da minha esposa, que também gostava dela, são da mesma idade, eram amiguinhos, e tinham muita amizade, se gostavam muito, entendeu? Então tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo sofrendo com essa situação. Então, estou acusando sim de alienação parental, tenho as provas para isso, já coloquei muitas provas nos autos. Agora, por ocasião da manifestação, né, porque assim, elas fazem a petição, o juiz abre para você se manifestar, para o outro lado se manifestar, né? E aí, ó, que elas estão dizendo isso de você. E aí, o que você tem para dizer? É assim, e aí a gente se manifestou, entendeu? Com 40 páginas de documentos, gravações e provas contundentes e irrefutáveis da alienação parental. Então, eu estou sim falando que ela comete alienação parental e já estou provando no processo, desde o início desse processo de 2020 até agora. E estou esperando das autoridades a medida cabível e justa nessa situação. Não para mim, mas para minha filha que está lá sofrendo, que está lá sob o jugo desse mal, do qual ela não tem como se proteger. Porque ela tem apenas 14 anos, mora com a alienadora, então assim, sofre a influência direta 24 horas desse mal, essa coisa abominável que é a alienação parental, entende? Então, quanto a essa acusação, é um absurdo, né? Então, quando você tem a sua livre expressão, você não está ofendendo ninguém, você não está acusando ninguém de um crime que essa pessoa não cometeu, né? Você não está caluniando, você não está injuriando. Essa liberdade de expressão vedada ao anonimato, ela é garantida na Constituição. Se a pessoa se sente devidamente ou indevidamente ofendida, magoada, injuriada, caluniada, ela vai na justiça, entra com processo de danos morais e toma as medidas cabíveis a esse respeito. Aí o juiz vai ouvir os outros lados e vai chegar numa conclusão, se houve ou não houve, se é devido, se é indevido, entende? É simples assim. Simples assim. Agora, pedir para o juiz
apagar vídeos de um canal que não quebram segredo de justiça nenhum, que não falam o nome de ninguém, que não fala número de processo nenhum, não fala o nome de ninguém, nem das partes, nem do juiz, nem da vara em que está, nem de nada. Vídeos que eu digo a respeito do meu sentimento, do que eu sinto, do que eu estou passando, da minha história. Poxa, aí é você querer, aí sim é você querer cercear a liberdade de expressão do outro. Elas acusam a gente daquilo que elas fazem. Ela está tentando, por meio da justiça, do juiz, conseguir o cerceamento da minha liberdade de expressão, que é garantido constitucionalmente. Entende? Aí ela alega que eu fazendo o que eu estou fazendo, gravando os vídeos, eu estou cerceando ela da liberdade de expressão dela. E eu não estou dando direito ao contraditório. Horas, querida! Querida! Os comentários aqui estão abertos. Comenta aqui. Entra num contraditório aqui. Comenta, grava, monta um canal. Não tem o meu Aliena não? Monta um canal aí chamado Aliena Sim. E fala você. Fala você o que você quiser. Grava vídeos em resposta aos meus vídeos. Faz isso. Eu não estou te proibindo, eu não estou te segurando, eu não estou te pondo uma mordaça, eu não estou tentando te processar para fazer algum tipo de censura prévia, que é isso que vai acontecer se o juiz atender aos pedidos dela. Se o juiz mandar apagar os meus vídeos, tanto esses que já foram gravados, e me proibir de gravar novos vídeos, ele vai estar incorrendo numa censura prévia. Ele vai estar presumindo que eu no futuro vou gravar vídeos que falam. Isso não existe. Não existe você punir uma pessoa por uma coisa que ela não fez ainda, através da presunção. Não existe isso. Não existe, ele está... Eu percebo que ele tem a tendência de roubar, então eu vou prender ele porque eu acho que se ele seguir nesse caminho ele vai virar ladrão. Então prende ele já por roubo. É justamente isso, meu Deus. É um absurdo. Então, para você ver o grau que essas alienadoras chegam, o grau assim de viagem, de loucura. E tem advogados que vão nessa vibe. Tem advogados que embarcam nessa, entende? E fazem petições absurdas como essa. Porque é um absurdo, não é? Ela não está sendo cerceada na liberdade de expressão, ela não está sendo acusada de uma coisa que ela não fez, ela está sendo acusada de uma coisa que ela faz. Faz e continua fazendo, entende? Eu tenho as provas para isso, isso está lá nos autos. E no momento oportuno nós vamos falar sobre isso, sem citar nomes, sem citar juiz, sem citar número de protestos, sem citar nada. Porque são fatos da minha vida e eu tenho o direito de falar sobre a minha própria vida. E não é possível que juiz nenhum vá tentar me calar. Porque o juiz ele tem que ponderar a esse respeito. Eu tenho o direito de falar sobre a minha vida. Eu tenho o direito de falar sobre a minha dor. Horas, agora eu não posso falar sobre o que está me acontecendo. E que daí eu vou estar quebrando o segredo de justiça. Aí não, mas tem pessoas que conhecem a sua filha, conhecem sua ex-mulher, mas aí paciência, né? Aí paciência. Quem está se expondo num processo, quem está indo lá no processo falar um monte de mal de mim no processo, com um monte de mentira. Aliás, inclusive depois falou para minha família inteira, falou para os meus vizinhos, falou para os meus amigos, falou para os meus colegas. Falou para todo mundo, tudo aquilo que ela falou no processo, ela falou para todo mundo. E todo mundo me virou as costas, todo mundo não quer saber de mim, todo mundo agora me ignora, não quer me escutar, que é justamente por isso que eu estou gravando esses vídeos. Entendeu? Então ela pode fazer isso, agora eu não posso me expressar. Então vai fazer o quê? Vai colocar uma mordaça. Daqui a pouco apaga meus vídeos, aí eu começo a falar com as pessoas na rua, porque eu conto, quando eu tenho a oportunidade de conversar com um familiar, que eu encontrei um primo meu no supermercado, do nada, um primo meu que me bloqueou no Facebook. Ô primo, olha, por que você fez isso, tá acontecendo isso? Expliquei pra ele, entendeu? Parei, expliquei pra ele, falei, Marcelo, eu não quero me envolver e tal, enfim, virou as costas, tá alienado, completamente alienado, porque ela senta e chora as lágrimas de crocodilo dela e é impressionante, as pessoas ficam com peninha, entendeu? Ô, coitadinha, a mulher abandonada, entendeu? Mulher abandonada com a filha,
Quando na verdade, vocês vão ver a história, porque vocês vão seguir aí no... Se você tiver interesse, você vai seguir aí no YouTube as playlists, eu vou contar toda a história, vocês vão ver quem abandonou foi ela. Inclusive ela pegou e saiu daqui de casa e foi embora com a minha filha. Eu tentei segurar o casamento, tentei reverter a situação, e ela quis ir embora. E aí eu deixei ela embora. Só que agora ela inverte toda a situação, entende? Então eu encontrei meu primo, as pessoas que eu encontro eu comento, eu falo, poxa, me deixa falar, me deixa contar a minha versão da história. Me deixa falar do meu lado, da minha dor, do meu sofrimento, do que está acontecendo realmente. Não é justo você ouvir só um lado. A gente tem que ter direito ao contraditório, você tem que ouvir os dois lados para você poder tomar uma decisão. Ou não tomar decisão nenhuma, mas é justo ouvir os dois lados. Entende? Então, Então, assim, daqui a pouco, entendeu? Vai querer me proibir de falar com as pessoas na rua. Vai entrar com uma petição lá, o juiz, manda costurar a boca do Marcelo. Manda colocar uma mordaça no Marcelo. Manda costurar a boca do Marcelo pro Marcelo não falar com ninguém na rua. Porque ele tá falando com as pessoas na rua. Peraí. Eu tô sofrendo uma injustiça. Uma não, várias injustiças. Eu estou sendo muito injustiçado nos processos. Entende? Muito injustiçado. E não sou só eu, não estou dizendo que eu sou o coitadinho, não. Não é por isso, não. Esse é um problema da sociedade e do sistema. Entendeu? Porque tem as suas ineficiências que nós precisamos sanar. Nós precisamos lutar para mudar. E são leis, a gente precisa ir lá em Brasília e mudar tudo isso daí. Porque tem coisas ali que favorecem que os alienadores se utilizem disso como uma ferramenta para alienação. Entendeu? E aí a alienadora fala que eu estou dizendo que o juiz, que a promotoria, que a equipe toda do judiciário, que eles são alienadores também, que eles são cúmplices. O que eu quero dizer em relação a isso é que existem ferramentas, eles só executam a lei, o juiz só executa a lei. Entendeu? Os promotores, as pessoas que estão envolvidas no sistema judiciário, eles seguem uma cartilha, que são as leis. As leis são federais. É lá em Brasília que é feito. Então não tem do que fugir. Se uma pessoa vai lá e se utiliza do dispositivo da lei, e enfim, faz uma argumentação e consegue aquilo, é dentro da lei que está sendo feita. Esse é o problema. As injustiças estão sendo feitas por meio dos mecanismos da própria lei. Sabe igual aquela música do Renato Russo? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. É isso daí, meu. Sabe assim? O sistema de leis ele foi criado, é um embrolho, é tanta lei, é tanta ferramenta, é tanto artifício jurídico que existe que assim, cara, você acaba criando um monstro que engole você mesmo, meu. Isso precisa mudar. Então tem coisas que precisam mudar. Então é nesse sentido que eu digo. E eu falo de forma genérica, eu não estou apontando um ou outro juiz. Eu estou dizendo que o sistema tem alguns problemas que precisam ser sanados, precisam ser apontados. Ora, eu não posso apontar um problema do sistema. Então se eu virar e falar, o INSS, ele é ineficiente, entendeu? Tem muitos senhores e senhoras que precisam da aposentadoria e não conseguem, e o INSS ele é ineficiente, ele não está cumprindo com o seu dever. Então o INSS vai me processar agora. O INSS vai me processar e vai dizer, o que você está nos caluniando, está dizendo que nós somos ineficientes? É um fato constatado. Não é uma acusação infundada. É um fato constatado. Estou dizendo isso aqui porque eu estou vivendo na pele isso. E eu conheço muitos e muitos pais que sofrem o mesmo problema. E a questão é a seguinte. É sempre a mesma coisa. São sempre as mesmas leis. São sempre os mesmos dispositivos. As mesmas ferramentas jurídicas utilizadas por estes alienadores para cometerem os mesmos crimes, as mesmas injustiças dentro dos processos de guarda, dentro das varas de família do Brasil. É isso que está acontecendo. Agora, eu não posso fazer uma crítica ao sistema? Como eu não posso? Tem até gente do próprio sistema que critica o próprio sistema, né? Que eu vi esses dias, né? A própria promotora de justiça falando do Tribunal de Justiça da qual ela trabalha. Então assim, peraí, né? Existem limites. Existem limites. Entendeu? Se eu tô falando uma coisa infundada, que não tem precedente, tudo bem.
que eu não consiga provar, mas não é o caso, não é o caso. Portanto, não há o que se falar em quebra de segredo de justiça, em falsa acusação de alienação parental, em cerceamento de liberdade de expressão. Não há o que se falar dessas questões a respeito desse meu caso, né? Não há. Porque não existe quebra de segredo de justiça, porque eu não estou dando detalhes nenhum, nem nome de ninguém, nem de processo, nem de nada. Estou falando sobre os... Sabe, igual assim, você fala, aquele ditado que diz, você contou o milagre, mas não contou o santo. Que quer dizer o quê? Você está falando dos efeitos, mas não está revelando quais são as causas. Que é justamente isso. Eu estou falando dos efeitos que eu estou sofrendo. Eu estou falando daquilo que está sendo feito e daquilo que está me acontecendo, das consequências da minha vida, na vida da minha filha, da minha família. Eu não estou falando exatamente o que está sendo feito e nem quem está fazendo. Eu não estou dando nomes. Claro, está sendo feito isso por meio do sistema judiciário. Entendeu? Vara da família. É o que está acontecendo. Agora, eu não posso falar que eu estou sofrendo um processo da vara da família, num processo de guarda. Eu sou parte do processo. Como eu não posso falar um negócio desse? Porque aí é o seguinte, aí você no caso da alienadora, ela faz toda a sujeira, que é aquele monte de mentiras, aquele monte de falsas acusações que induzem o juiz ao erro, fazem o juiz cometer atos equivocados, porque ludibriam o juiz em relação à realidade. O juiz faz isso surte efeitos nefastos na minha vida e na vida da menor, que é a minha filha. Isso está fazendo um estrago assim tremendo em nossas vidas. E eu não vou poder falar nada disso, eu vou poder ficar quieto. Mas peraí, em que mundo a gente está vivendo? Em que mundo a gente... O que é? É uma execução sumária, sem direito a contraditório, sem direito a julgamento? Não é isso, né? Não é. Eu tô tendo direito ao contraditório lá, eu tô tendo direito a tudo, né? Ao devido processo legal. Só que eu também tenho direito a falar. Eu tenho direito a falar, eu sou um ser humano, resguardado pela Constituição, no seu direito de livre expressão do pensamento. Esse é o meu pensamento. Eu estou expondo o meu pensamento. Então, assim, é um absurdo querer vincular o segredo de justiça, os efeitos de um processo ao segredo de justiça. Né? É óbvio, eu não vou passar o número do processo, a senha para vocês. E também, né, não vou passar o nome do juiz. Eu não vou passar o nome da promotora. Se bem que eu acho que isso devia ser mesmo tudo público. Eu acho que devia ser público, porque é de interesse público. Aliás, são de interesse público estas informações. Entendeu? Porque senão um juiz vai lá e faz o que ele quer. Entendeu? Igual que está me acontecendo, 3 anos sem ver minha filha. E aí fica por isso mesmo. Está afetando a minha vida. Indiretamente está afetando a sociedade. Porque eu, nessa situação de 3 anos sem ver minha filha, eu já passei por tantos altos e baixos, entendeu? Que a sociedade foi afetada sim, quando eu não pude exercer adequadamente a minha profissão, quando eu não pude trabalhar direito, atender os meus clientes direito, quando eu não tive condições de cumprir com os meus deveres dentro da sociedade, quando as pessoas precisaram de mim e eu estava aí na lona, entendeu? Preocupado, com a cabeça girando em torno desse problema lá que o judiciário, que os efeitos disso do judiciário me causaram, entendeu? Eu, de forma indireta, estou fazendo também a sociedade sofrer. A mesma coisa, a criança, ela está sofrendo tudo isso. Se ela tiver problemas sérios psicológicos, que é o que geralmente acontece na alienação parental, ela vai ser uma pessoa na sociedade um elemento na sociedade que pode trazer problemas para essa sociedade. Como é que pode se dizer, então, que um processo de guarda que está envolvendo um problema de alienação parental não é algo que deveria ser de conhecimento público? Não é algo
que afeta a sociedade. Não é algo que é de interesse público. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de deixar tudo público. Se eu pudesse, para mim eu abro tudo. Por quê? Porque eu sei que eu estou com a verdade. Ora, olha só que engraçado, né? Quem deveria estar preocupado, isso no caso se fosse verdade todas aquelas falsas acusações que ela faz, eu é que deveria estar preocupado em não falar nada, em ficar quieto. Eu é que deveria ficar quietinho e falar, putz, eu não vou falar sobre esse assunto, porque assim, eu fiz um monte de coisa errada, então é melhor eu não falar sobre esse assunto aí, porque eu vou ficar quieto, né? Vou ficar quieto. Muito pelo contrário. Eu estou vindo aqui colocar tudo às claras para poder dizer, olha, eu estou sendo injustiçado. O que está acontecendo lá dentro daquele processo não é verdade. Eu estou sendo punido por uma coisa que eu não fiz. A minha filha, menor, mais ainda, por ser uma adolescente. Eu sou casca grossa, velho. O lombo aqui aguenta bastante. Eu aguento mais ainda do que isso. Mas a criança... E a criança? Como fica nessa história? Sofre calada, vai somatizando essas questões psicológicas, toda essa pressão, e lá no futuro vai ser uma pessoa depressiva, uma pessoa com transtornos, entendeu? Vai somatizar, vai causar problemas na vida dessa pessoa, entende? Então assim, é de interesse público, na minha opinião, isso é de interesse público e deveria sim ser público, entendeu? Deveria sim. Agora, por quê? Por outro lado, por que a alienadora quer apagar esses vídeos? O que incomoda tanto? Sendo que ela não está tendo a liberdade de expressão cerceada, ela tá aqui, ela pode vir aqui nos comentários comentar, falar o que ela quiser, ela pode criar o canal dela lá, Aliena Assim, em contradição ao meu, para poder dizer a versão dela, poder falar o que ela quiser, e eu não vou processar ela não. Pode falar o que você quiser, filha, eu não vou te processar, mas me deixa falar também. Me deixa falar também, não vem querer cercear a minha liberdade de expressão, não. Isso é garantido constitucionalmente. Eu tenho absoluta certeza que o juiz não vai cometer o erro de querer colocar uma mordaça na minha boca. Primeiro, porque não existe quebra de segredo de justiça nenhum. Segundo, que não existe você querer punir alguém por uma presunção de que no futuro ela vai falar alguma coisa a esse respeito. Isso não existe, entende? Então assim, é um completo absurdo toda essa situação. Eu não vou aceitar. E eu tô aqui colocando para vocês essa reflexão de que como é que pode a gente ter garantido o nosso direito de liberdade de expressão e não poder se expressar? Agora, se ela se sentir afetada de alguma forma, ela que entra com processo lá de danos morais e tal, e a gente briga lá no outro processo, mais um, entendeu? Agora, dentro do processo de guarda, querer criar essa situação, isso sim é um mecanismo de alienação. Isso sim deixa claro que ela quer cercear a minha liberdade de expressão. O que é que incomoda tanto aqui que eu estou dizendo sobre ela? Ou sobre mim? Ou sobre a nossa vida? Ou sobre o processo? O que incomoda tanto? Eu acho que sim, onde tem fumaça tem fogo, né? Se tá incomodando tanto, ela entrou até lá no juiz para poder calar a minha boca, para me dar multa, para pagar meus vídeos, eu acho que eu tô dizendo alguma coisa aí que, né, tá incomodando. Porque assim, quando alguém tá falando de mim e eu sei que isso não é verdade, deixa falar, né? Agora, quando é verdade é uma outra coisa, você tem que se defender, né? Enfim, tá acontecendo isso daí, né? Foi feita essa petição aí. Esse vídeo aqui é mais para colocar essa reflexão, né? De liberdade de expressão versus segredo de justiça. Que eu achei um absurdo, sabe? Esse tipo de argumentação, de querer me calar, de querer apagar os vídeos do canal. Eu achei um absurdo eu não poder falar sobre a minha vida. Só me faltava essa agora, entendeu? Eu não poder falar sobre a minha vida, sobre o que eu tô sofrendo. Só faltava essa de eu ter que estar sofrendo tudo que eu tô sofrendo dentro do processo e não poder falar nada. Ter que ficar calado. Tipo, você vai apanhar calado então aí, cara. Por quê? Isso até parece, sabe assim, um preconceito de gênero, cara. Preconceito de gênero. Porque se você não viu, vai lá no outro vídeo lá. Ela quer minha prisão 2.
em que eu comento sobre a audiência de conciliação que tivemos, e que ela pediu uma parte para poder falar na conciliação, falou um monte, ela destilou o veneno ciumento dela, dor de cotovelo dela, as lágrimas de crocodilo, entendeu? E quando eu pedi a minha parte para falar, eu comecei a falar, não me deixaram falar, desligaram meu microfone. Então existe um preconceito de gênero, não é possível, entendeu? Não é possível, isso é nítido, você vê aí o gênero masculino sendo desfavorecido nas decisões, nas varas da família, principalmente, né? Principalmente. Na Lei Maria da Penha nem se fala, então, né? Na delegacia da mulher nem se fala, o que acontece lá, né? E dentro desses processos criminais aí da Lei Maria da Penha, nem se fala. Não tô falando que a Lei Maria da Penha não é boa, não tô falando, porque nego depois recorta aqui, entendeu? E vai falar bobagem. Não tô falando que Lei Maria da Penha não tem o seu motivo de ser, não tem a sua utilidade, que não tenham mulheres que precisem dela, não tô dizendo isso. Eu tô falando daquelas que se utilizam desse mecanismo importante que é a Lei Maria da Penha para poder induzir o poder policial, induzir o poder judiciário ao erro, entendeu? Utilizar isso como uma ferramenta de vingança. Não é porque tá apanhando de ninguém, porque tá sendo ameaçado, não é coisa nenhuma. São elas que são as dolosas da história e que se utilizam dessa ferramenta para poder fazer vingança, para poder afastar a criança do pai, entendeu? Para poder fazer maldade. Isso é coisa do maligno, isso não é de Deus, entendeu? Então é disso que eu tô falando, tá? É disso que eu tô falando. Então assim, esse preconceito de gênero que tá permeado em todo o sistema, ele tem que acabar. Ele tem que acabar. É outra coisa que eu digo, a gente tem que criar meios dentro desses processos, sabe? Regimentos, eu não sei qual que é o nome técnico do juridiquês disso, entendeu? Mas assim, algo que os juízes, os promotores, que eles tenham que seguir de modo que fique equilibrado as coisas. Porque na grande maioria das situações, as mulheres são privilegiadas. A produção de prova das mulheres são muito mais observadas do que a produção de prova dos homens. E isso eu digo, eu estou dizendo por experiência própria, eu estou falando de mim, O que eu tenho de provas dentro dos autos de alienação parental, para agora eu ser acusado de não estar produzindo, não ter prova nenhuma, de estar falando de alienação parental e não provar nada. É um absurdo. É um absurdo. Ou seja, elas confiam, entendeu? Nessa tendência a privilegiar o gênero feminino, de que o juiz vai olhar e dizer o que elas estão falando e já pressupor que aquilo é verdade. E olhar para o homem e falar, você é homem, você é provedor, você vai pagar pensão, e você cala a boca, entendeu? Você não tem direito a visitação, coisa nenhuma. Ela falou que você fez mal para a criança, que você não sei o quê, e você fica quieto aí. Claro, né? O juiz não fala desse jeito, não é assim, né? Eu tô, assim, trocando por uma linguagem vulgar para poder ilustrar de uma forma mais didática pra gente aqui. Mas na prática é isso que acontece. Com toda a linguagem rebuscada, né? Com todo o juridiquês, com todo, né? Mas na prática é isso que acontece, meu. Agora só faltava eu ter que apagar os vídeos e calar minha boca e não poder mais gravar vídeo nenhum falando sobre o problema. Aí logo vocês estão me vendo andar pra rua aí com a boca costurada, porque vai mandar costurar a minha boca. Então assim, a gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Nós temos que lutar contra esse tipo de comportamento, entendeu? Dentro dos processos. Nós temos sim que falar sobre aquilo que está nos afetando, que está nos fazendo sofrer, das consequências que nós estamos sofrendo, de ações das quais nós não causamos, das injustiças que estão acontecendo, das induções a erro que estão fazendo para que os juízes tomem decisões equivocadas, entende? Porque pensa, o juiz é um cara que ele não me conhece, não conhece ela, ele tá lá no gabinete dele, pega um monte de papel, começa a ler, aí vai lá
Vai lá ela, com a advogada dela, e fala um monte de bobagem, entendeu? O juiz olha e ele é induzido ao erro. Ele é induzido ao erro. Quando se constata esse tipo de coisa, e nós temos uma petição dentro do processo de litigância de má-fé, justamente sobre isso, de que a alienadora está induzindo o juiz a erro, tá dizendo coisas que não são verdades, está manipulando documentos, está influenciando testemunhas, entendeu? Está distorcendo informações. Isso aí é litigância de má-fé, é induzir o juiz a erro. Então o juiz olha aquele documento, acha que é aquilo, mas não é aquilo. Ele pensa que é, mas não é. Porque o documento faz ele pensar numa coisa que na verdade não é, é outra. Aí ele toma uma decisão com base naquilo e aí ele acaba tomando uma decisão injusta, né? Mas por quê? Porque ele foi induzido a erro. Então quando isso é constatado, isso tem que tomar assim, medidas assim, medidas, como se diz? Esqueci o nome. Medidas exemplares. Entendeu? Tem que ser exemplar. Tem que pegar essa pessoa, dar uma invertida nela, assim. Falar, meu, você nunca mais vem aqui no juiz, no sistema judiciário, mentir, prestar falso testemunho, entendeu? Induzir o juiz a erro. Você nunca mais faça isso. Porque o judiciário, para ele funcionar, ele não custa barato. Um juiz não custa barato, o tempo do juiz não é barato, da promotoria pública, da promotoria de justiça não é barato, do Ministério Público não é barato, todo esse sistema ele não é barato. Isso é proveniente do erário público, ou seja, do dinheiro dos impostos que nós pagamos, é o dinheiro de todo mundo. Então pensa, essa alienadora ela está usando um sistema para fazer vingança emocional, sem base real nenhuma, com fruto de loucura da cabeça dela. Ela está movimentando um judiciário que custa caríssimo, para poder atender ao desejo egoísta, narcisista dela. Então isso tem que ser exemplarmente punido. E é o que eu espero também dentro do meu processo. Então, assim que tiver a resposta a respeito do que ocorreu, dessa petição que pede para apagar os meus vídeos, que pede para que eu não fale mais do assunto, porque é algo tão importante, é um precedente que não pode ser aberto, sabe? Esse negócio de querer calar as pessoas, esse negócio de querer cercear a liberdade de expressão das pessoas, enfim, é um negócio tão sério, tão sério. Se a gente começar a abrir precedentes, daqui a pouco estão mandando costurar a nossa boca, entende? Porque essas alienadoras, elas são loucas. Você sabe? Elas são loucas. Elas não são muito bem da cabeça, não. Então, assim, para fazer uma petição mandando costurar a boca do Marcelo, eu não duvido. Porque é tão fora da realidade, é tão doida, entendeu? Tão maluca, que eu não duvido que isso aconteça. Então você não pode começar a abrir precedente para esse tipo de coisa. Não pode, não pode. Isso é o que eu penso a respeito de liberdade de expressão versus segredo de justiça. Eu assumo a responsabilidade de tudo que eu falo, entendeu? Falei, falo e vou continuar falando, a não ser que o juiz mande eu calar a boca, a não ser que o juiz fale, mas ela paga os vídeos, senão eu vou tacar tantos mil de multa em você, como ela pediu, entendeu? Aí eu vou ser obrigado a obedecer, porque nós devemos obedecer às autoridades, não é? Mas ainda assim, obedeço discordando. Se isso vier a ocorrer, vou obedecer discordando. Não me convence dizer que eu estou, ou qualquer pessoa que estiver falando sobre o problema que ela está vivendo dentro de um processo, as consequências disso na vida dela, não me convence dizer que essa pessoa está quebrando o segredo de justiça. A menos que essa pessoa comece a passar número de processo, nome de juiz, entendeu? Atos processuais, você não pega a petição aqui e lê ela ipsis literis, entendeu? Que é tipo, ler na íntegra, ler tudo que está escrito, pegar aqui a petição e ler a petição dela, entendeu? Para vocês lerem uma decisão do juiz, entendeu? Aí você está dando detalhes, isso são detalhes, né? Isto são detalhes. Isto é o segredo de justiça. Este é o documento. Agora, vou falar sobre o que está acontecendo, sobre o que que ocorreu uma decisão,
que manda eu fazer tal coisa, e isso está me fazendo sofrer, e eu acho isso injusto. Pelo amor de Deus, isso está dentro da livre expressão do pensamento, que está resguardado no artigo 5º da Constituição Federal, né? E por outros acordos internacionais, não é nem a nossa Constituição Federal somente, né? Tem outros acordos internacionais também que protegem a livre expressão do pensamento, né? Então, que fique aí para vocês como uma experiência a ser conhecida em relação à alienação parental, aos mecanismos e às ferramentas, né, que essas pessoas alienantes se utilizam para poder alcançar os seus objetivos. Fica também como uma motivação para aqueles que temem falar sobre o seu problema, que a gente não pode se calar. A gente não pode se calar. O que os alienadores querem é que a gente sofra calado. É isso que eles querem. Eles querem fazer tudo quanto é tipo de maldade contra a gente, empurrar isso para debaixo do tapete, entendeu? E te ameaçar. Se você falar alguma coisa, eu vou te processar e eu vou falar que você está quebrando segredo de justiça, e o juiz vai te mandar calar a boca, apagar os vídeos, vai te dar multa e tudo isso. É isso que eles querem. Eles querem que a gente fique com medo disso. Eles querem que a gente fique acuados. Eles querem que a gente cale as nossas bocas e pare de falar daquilo do qual nós estamos sofrendo. Mas muito pelo contrário. Que isso sirva de motivação para que a gente tenha coragem de falar a verdade, coragem de apontar aí os erros que estão acontecendo, as injustiças, entendeu? E é um verdadeiro ministério profético isso, sabe? Igual os profetas do Antigo Testamento, o que eles faziam era justamente isso, era denunciar as infidelidades, denunciar o erro, denunciar os absurdos que as autoridades estavam fazendo, e até mesmo do próprio povo, o comportamento do próprio povo, que daí eu falo para você a respeito que é aquela playlist minha, Sociedade Doente. Então os profetas do Antigo Testamento faziam isso, né? Claro, né, muitos deles foram presos, mortos, às vezes as consequências são nefastas. Felizmente hoje nós temos aí muitas leis, né, nacionais e internacionais que protegem o nosso direito de expressão. E é esse direito que eu recorro para que a gente não retorne ao tempo da barbárie, como no tempo dos profetas, e passe a calar a boca das pessoas, não mais por meio de violência física como era antigamente, mas por meio de uma violência judiciária, que tenta por meio, que pode por meio financeiro, calar sua boca, né? Calar sua boca. Isso não é justo, não é correto e não é legal, isso é ilegal. Então, eu termino esse vídeo agradecendo a você por estar comigo até esse momento. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu agradeço. Peço que você entre nos canais nossos aí, curta, comenta, compartilha, se inscreve, entendeu? Se inscreve. Agora a gente tem uma playlist lá de cortes também, né? Porque você vê, esse vídeo aqui, ó, tá em 48 minutos agora, né? Os vídeos geralmente eles ficam meio longos, porque o assunto é meio complexo, né? Meio não, o assunto é complexo e não tem jeito, a gente tem que falar bastante mesmo, para poder conversar e explicar direitinho. Mas eu tô realizando cortes nos vídeos, e aí tem lá uma playlist de cortes, tem os shorts também, para você assistir, compartilhar aí, ajudar a gente a divulgar, chegar ao maior número de pessoas, entendeu? O maior número de pessoas, porque o assunto é de extrema relevância e é de interesse público em primeiro lugar. Então eu vou te atualizando a respeito do que aconteceu, né, por conta dessa petição que tenta me calar. Eu vou te atualizando, eu vou falar sobre o desfecho disso, né? E acompanha aí o nosso canal. Acompanha o nosso canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Comenta aí nos comentários e participa, nos ajuda a propagar essa luta aí contra a alienação parental na vida de tanta gente. Todo mundo conhece um caso de alienação parental da família, de amigos, né? É uma coisa que está sendo normatizada. A sociedade está entendendo isso como uma coisa normal, né? Mas é muito nefasto, muito destrutivo, faz muito mal para muita gente, tem muita gente sofrendo com isso. A gente tem que tentar diminuir o impacto disso, pelo menos através dessas ferramentas que elas utilizam, que é o sistema judiciário, que é a Lei Maria da Penha, né? A gente tem que mudar muita coisa aí para poder tirar da mão dos alienadores
as possibilidades de consolidarem a alienação parental, de fato. Então eu quero terminar pedindo a Deus por todos nós que sofremos aí com a alienação parental, porque eu creio muito no poder de Deus, tenho muita certeza da ação dele, do poder da palavra, do poder da oração, então vamos orar comigo. Senhor Jesus, nós sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso clamamos aos Seus pés que interceda, Senhor, na vida de todas as pessoas que sofrem com a alienação parental, para que nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo sabe e que tem o poder para mudar qualquer situação, haja em favor de todos nós que sofremos com esse mal. Senhor Jesus, afasta da nossa vida a ação do maligno, proteja todas as crianças e familiares que sofrem com a alienação parental, sensibilize os agentes do Poder Judiciário para que tomem as ações conforme a sua vontade, sendo justos e ponderados e minimizando esse mal em nossa sociedade. Deus, nos abençoe e proteja de todo mal, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim eu termino desejando a você uma ótima semana, que Deus abençoe a tua vida e em breve estaremos de volta. Eu te espero por aqui. Aliena não. Tchau, tchau.